Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo continuidade sobre o estudo da fisiopatologia da cetoacidose. Então, como esse é o segundo vídeo, eu peço então que vocês assistam primeiro o primeiro vídeo para que vocês compreendam então o mecanismo da cetogênese na implicação da cetoacidose, para que aí então a gente possa abordar nesse vídeo então a fisiopatologia do diabetes. Querendo receber notificações sobre os novos vídeos, se inscreva no nosso canal, curta a página e ainda compartilhe com seus amigos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. A fisiopatologia da cetoacidose diabética, ela compreende o fato de que o indivíduo diabético do tipo 1, ele tem uma deficiência absoluta de insulina. Então, isso significa dizer que quando a gente pega e identifica, por exemplo, um vaso sanguíneo com moléculas de glicose circulando, no momento que essas moléculas de glicose precisam entrar no meio intracelular, principalmente naquelas células dotadas de GLUT4, que é o caso do tecido muscular e tecido adiposo, elas precisam de insulina. Como o indivíduo diabético do tipo 1 ele não a produz, a glicose ela não consegue entrar no meio intracelular sinalizada por esse hormônio. O resultado, então, é que o indivíduo diabético ele vai sofrer, então, de um quadro de hiperglicemia. A quantidade de glicose do sangue aumenta, mesmo que a quantidade de glicose no meio intracelular esteja diminuída. E é justamente essa resposta da quantidade de glicose no meio intracelular diminuída, é que faz, por exemplo, o pâncreas a produzir uma quantidade aumentada de glucagon. O glucagon, ele vai basicamente ter dois efeitos. Um deles é agir no tecido adiposo, aonde ele vai promover lipólise, e essa lipólise vai desencadear então uma produção excessiva de corpos cetônicos. E esse aumento da quantidade de corpos cetônicos, de forma que possa comprometer o metabolismo do sistema tampão, pode evoluir então a um quadro de cetoacidose diabética. A queda do pH sanguíneo vai fazer com que o indivíduo possa vir a desenvolver combinado a esse desequilíbrio ácido-base, um desequilíbrio eletrolítico, com aumento do teor de cálcio iônico e aumento também de potássio, que vai ter um efeito neuromuscular e também cardíaco bastante significativo. Ao mesmo tempo, esse glucagon ele vai ter uma ação sobre o fígado. Lá no fígado, o glucagon ele vai mobilizar o glicogênio muscular, transformando ele em glicose. Da mesma forma em que o glucagon estimula a neoglicogênese hepática mediante a quebra de proteína. Então, uma das características do glucagon é que ele induz a um quadro de catabolismo generalizado. Ele promove, então, a quebra e a degradação, né, de proteínas, de carboidratos e de lipídios. Então, essa degradação excessiva de proteínas associada a consumo de massa magra, além de um quadro lipolítico intenso, vai fazer então que a pessoa tenha uma queda de peso, um quadro de magreza, e dependendo do caso, do momento do diagnóstico, o indivíduo com diabetes do tipo 1 pode até apresentar quadro de desnutrição. Esse aumento da quantidade de glicose, seja pela neoglicogênese, seja pela glicogenólise, né, vai aumentar ainda mais a quantidade de glicose do sangue que já estava elevada. Uma das características dos carboidratos é que eles são osmoticamente ativos. Isso significa que eles atraem a água para si e, com isso, a água do meio intracelular vai começar a passar para o líquido extracelular, pelo princípio da osmolaridade. Essa expansão volêmica, juntamente com o quadro de hiperglicemia, vai fazer com que uma maior quantidade de sangue seja filtrada nos rins, e isso vai fazer com que o indivíduo produza, então, o que a gente chama de diurese osmolar, que é a eliminação de um grande volume de urina, combinada também com uma perda de glicose aumentada, uma vez que excede a capacidade de reabsorção tubular.
Então, esse indivíduo diabético do tipo 1, então, vai apresentar uma poliúria combinada com uma glicosúria, que é a presença de glicose na urina em grande volume. Como o princípio da diurese é provocada por um excesso de soluto, que no caso é a glicose, vai fazer com que ocorra uma perda de água que não vai ser acompanhada de uma perda de sódio. E o resultado é que o indivíduo diabético, nessa situação, também pode evoluir para um quadro de hipernatremia com elevação dos níveis de sódio. Então, isso mostra, então, que um quadro de cetoacidose diabética, ele vai ser caracterizado, então, por uma hiperglicemia, combinado a um quadro de acidose, bem como um distúrbio eletrolítico. É por essa razão, então, que um quadro de cetoacidose diabética pode evoluir para uma situação crítica. Visto então a primeira parte, que é o mecanismo bioquímico, e o segundo, que é a fisiopatologia, a gente encerra então essa abordagem a respeito da cetoacidose. Querendo receber notificações de novos vídeos, se inscreva no canal, curta e compartilhe com os amigos. Até mais. Tchau, tchau.